Hum, Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar com a leitura da Bíblia e não só ler, mas relacionar, né? Nos relacionar com essa leitura, com essa palavra a partir do processo nobre de reflexão crítica. é, então a gente vai, né, tentar processar esses dados aqui, né? E hoje é o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda mancha do corpo e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Alegrai pela mudança dos coríntios. Alegria pela mudança dos coríntios. Dai-nos lugar em vossos corações. Não cometemos injustiça contra ninguém. Não corrompemos ninguém. Não defraudamos ninguém. Não digo isso para vos condenar. Aliás, já vos disse que estáis em nossos corações para a morte e para a vida. Tenho grande confiança em vós. Orgulho-me de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as nossas aflições. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego. Pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação. Fora de nós, lutas dentro de nós, temores. Deus, porém, que conforta os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a chegada de Tito, mas também com o reconforto que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso grande amor por mim, de modo que minha alegria aumente ainda mais. Tristeza que leva ao arrependimento. Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, não me arrependo. E mesmo se me tivesse arrependido, pois vejo que essa carta, ainda que por um momento vos entristeceu, agora alegro-me, não porque ficastes tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. De fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, não vos prejudicamos em nada.
pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e assim leva à salvação. E isso ninguém lamentará. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vede o que a tristeza, segundo Deus, produziu entre vós. Quanta solicitude, quantas escusas, quanta indignação, que temor, que saudade, que zelo, que punição! Mostrastes de todas as maneiras que não tinhais nenhuma culpa no caso em questão. Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor, nem por causa do ofendido. Foi para provocar entre vós uma clara manifestação da vossa solicitude por nós, diante de Deus. Isso nos consolou. E além dessa consolação pessoal, tivemos uma alegria muito maior, motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado por todos vós. Na verdade, se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, não fiquei envergonhado. Mas, como sempre vos tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de vós diante de Tito se mostrou fundado na verdade. E a sua afeição por vós cresce. Mas ainda, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor, alegro-me de poder confiar plenamente em vós. É uma carta que enaltece muito o sentimento que nós mostramos para a responsabilidade de gerenciar, né, o arquivo, né, o arquivo do acontecimento, porque nós somos bastante dirigentes, né? Nós dirigimos muito mundo no sentido da nossa assimilação. Isso nos salva, né? A gente consegue carregar todas as recomendações e levá-las ao conhecimento, né? E aí a alegria, né, ela é de fato a consciência, o condicionamento humano de se despertar para leitura. Só que não é a leitura das escritas de textos, né, gráficos. A gente está falando da leitura dos sentimentos, né? A leitura que está em todo lugar, em tudo, em qualquer momento. Ela está acontecendo o tempo todo. E aí, essa leitura
né? Quando a gente consegue ler, nós conseguimos, né, ser fortes o bastante para reconhecer, né, as palavras e as necessidades de obedecê-las. E aí, mais uma vez, a gente não está falando de palavras infiéis, a gente está falando de palavras fiéis, palavras que estão acontecendo o tempo todo na sua vida, fazendo com que você leia e eleja daquilo que leu a obediência a qual impera, né? E alegrar é tomar desse edifício de leituras um processo cognitivo ao qual o seu organismo consente estar vivo mediante a esse trabalho, a essas funções, né, que estão emanando em nós. E aí, veja bem, o que acontece? Depois que você aprende a ler, tudo para você se torna novo. Né? Tudo é um texto novo, é uma leitura nova, é uma associação nova. Agora, se você não aprende a ler, no sentido da alegria dessa vida nova, você vai acreditar que nada não tem nada escrito, né? Não existe nada a ser lido. Para que eu vou viver? A dúvida vai persistir em você, né? Você não vai ver, né? E vai obedecer aquilo que está escrito. E a fé, a fertilidade dos ensinamentos são obras para que você se mantenha em leitura, se mantenha em atividade, porque acredite se quiser, mas depois que você perde esse engajamento de vida nova, de leitura, você não vive mais. Né? Você não tem mais uma aliança pela vida. Você não tem mais o que obedecer. Né? Nada faz sentido. Né? E é muito triste. É muito triste essa vida que não faz sentido, que não tem alegria, que não lê. Sabe? E aí, mais uma vez, a gente não está falando dessa leitura aqui, ó. A gente está falando dessa leitura aqui, ó, do corpo, a fisiologia, as resultantes do corpo que lhe dão sentido. E a tristeza que leva ao arrependimento está bem aí, né? Ou seja, quando você começa a não ler mais, não se dar por carga de conscientização e reavivamento daquilo que lhe é lido, o que acontece? Você perde razões para a vida, você se entristece. Né? Quando a gente recebe uma notícia uma notícia de expectativa quebrada, né? Quando a gente quebra a expectativa, a gente entra na tristeza, né? A gente foge da leitura, a gente vai para a morte, porque a gente não quer que a quebra de expectativa acabe, né?
que as pessoas a qual depositamos, né, de alguma razão, expectativas quanto a processos, a gente não quer que essa expectativa seja negativa. E aí é uma escolha nossa, né? Uma pessoalidade nossa. E de alguma forma a gente aprende com isso, né? Aprende a não depositar expectativas nos seres humanos, mas sim expectativa em Deus, na leitura e no consentimento da mesma, sem contudo atacar os indivíduos com as expectativas que você gerou, né? Então, muito cuidado. E aí, o que acontece? A gente fica triste, né? Os lados negativos da vida nos fazem triste, mas podemos nos arrepender e voltar a ler com a vida, com sentimentos, com sentidos que mandam ir para o bem, com o Espírito Santo, a qual intermitentemente busca voar bem, né? Estar bem. E é isso, né? Essa é o contraste desse texto. A gente tem a alegria, que funciona como a leitura do organismo em vida. Então nós lemos e obedecemos a vida no sentido da realidade, e nós paramos de ler. E aí paramos de processar e de renascer no sentido da obediência, da vida, da coragem, né, dos sentimentos em bem, disso, em bom, em certificação de que está fazendo bem, mesmo que alguém tente dizer o contrário. Pois você está lendo, você está sabendo, você está obedecendo, né? O seu corpo está advindo de poder. Agora, se você perderes isso, em nome de Deus, aqui ó, Deus produz o arrependimento e assim leva à salvação. Se de fato a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus, então, segundo Deus, a sua tristeza. Por quê? Porque às vezes a gente perde a leitura, né? A gente perde alguma coisa e não sabe lidar com isso. Mas se foi em Deus, né? Se for de bem, o arrependimento te salvará. Se não, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a tristeza, segundo a Deus, produz o arrependimento. Deus se contagia com isso. Agora, a tristeza, segundo o mundo, e aí quando a gente fala essa palavrinha mundo, a gente está entrando no quadrado das organizações dos seres humanos dentro das suas estratégias de ser e estar nesse mundo, né? Nessa organização. Então vamos dizer que nós vamos organizar
a terra, né? A nossa sociedade, o nosso município. E aí nós vamos organizar. E aí estabelecemos condições. E aí estamos organizando. E dentro dessa organização vamos encontrando formas. E cada um vai deformando formas até que essas formas cresçam e de alguma forma elas perdem a equiparação com as outras. A perda de equiparação de formas perde equilíbrio de organização, perde o objetivo da organização e assim os organizadores começam a se protegerem. Por quê? Porque o mal começa a nascer na falha da organização desse complexo de pessoas unidas buscando organizar a vida e a passagem dela. Então, temos um problema no mundo, né? Que está ligado às organizações que se desorganizaram por segurança e essa segurança não deveria ser aquilo que é, né? Ou embora seja, eles se protegem do ser humano, do homem, do semelhante. E isso é terrível, né? Mas essa tristeza da qual surge no mundo, né? A desobediência, pelo medo, por todas essas razões, pode ser em nome de Deus e pode ser segundo o mundo. Então essa que a gente falou é segundo o mundo, né? Segundo a relações de organizações do meio, né? O poder de manifestar-se, de estar em meio. E, cara, é isso, né? Porque toda essa ilusão, ela, dentro da organização em mundo, cria-se sentido e passa a ler esse sentido como se isso fosse escrito por Deus. Mas isso não foi escrito por Deus. É escrito pelos desejos do homem que se afastou de Deus e tem medo de assumir que se afastou de Deus. Pois aquele que está próximo de Deus, ele se arrepende e ele gosta de ler. Ele se alegra em se manter lendo essa vida. A organização do Senhor, né? E não a organização do mundo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!